Olá, meus queridos alunos, né? Espero que tenha tido uma boa prova, né? A UES, como sempre, no seu estilo tradicional, 4 questões de geografia física, 4 questões de geografia humana, no estilo UES, né? Aquelas perguntas bem tradicionais, nada fora do que o esperado. Quem teve interesse em assistir, né, aquela aula de revisão que eu fiz e disponibilizei para vocês, né, teve contato com várias questões, né, que a gente comentou e caiu lá, né, bem parecido, lógico que não vai cair igual, não é verdade, né, mas bem tranquilo. Então vamos aqui comentar de uma maneira bem rápida, né, o gabarito, né, da prova 1, né, para vocês tirarem aqui suas dúvidas e você ver que o primeiro ano é importante, né? Eu elenco aí as 4 questões de geografia física a cara do primeiro ano, tá certo? Então a UES gosta de privilegiar, sim, primeiro, segundo, terceiro ano, não aquela matéria do terceiro ano. Então, para você ver como as coisas são na UES, sistema super tradicional, mas a prova, de um modo geral, foi super, hiper tranquila, né? Vamos aqui ver elas aqui, ó. Primeira questão aqui, né? Geografia física, tá certo? Ela vai falar sobre a questão da erosão no litoral cearense. O litoral cearense é um litoral recente, formado na época do Cenozoico. Essa informação você nem precisaria. Mas por que eu quero dizer Cenozoico? É porque é uma área recente, tá certo? Mas o próprio texto ele já vai lhe ajudar. Ele diz: a erosão costeira do estado do Ceará é um fenômeno preocupante que tem afetado algumas áreas ao longo do tempo, como se observa nos municípios de Caucaia e Fortaleza. Quando ele fala Caucaia, é o quê? Pacheco, Iparana, Icaraí, Combuco, Tabuba, não é isso? E a gente observa a, a ocupação indiscriminada, né, na área de dunas, né, assim prejudicando o ecossistema da região. Fortaleza, na sua intervenção na década de 30 e 40, no porto do Mocuripe, aonde barra, né, a passagem dos sedimentos, né? Aí a gente vai ter essa dificuldade que a gente vê na praia do Icaraí, de lá para frente. Né? Ou seja, é a ação humana, né? Desde 2 exemplos, a ocupação das dunas e a intervenção na construção do porto, né, do Mucuripe. Então, quando eu falo de ação humana, eu estou falando o quê? De ação antrópica, tá certo? Então, a gente vai ter uma questão que vai satisfazer essa ideia, né, que vai causar esses fenômenos, né? Então, esses fenômenos de degradação, erosão, tanto das praias de Fortaleza, a partir, né, do Porto do Mocuripe, a gente vê a engorda do aterro de Iracema, né, porque não passa mais sedimentos, tá certo? Então é a ação do homem. A questão que vai contemplar isso, pessoal, é o que? A letra D, a construção de barragens, a retirada de areia para atividades o que? Antrópicas, né? Então é a letra D, pessoal, né? Bem simples, bem tradicional, a UES como sempre, tá certo? Vamos aqui para a próxima questão. 32. Vamos lá. A 32 é um texto até relativamente longo, tá certo? Que ele vai falar o quê? É para você dar uma lida bem tranquila, é uma geografia física, mas a novidade dessa questão que é uma questão interpretativa, né? Ele vai falar das condições do clima, né? Que está modificando as várias regiões do Brasil. Aí eu vou logo aqui para o cabeçalho para a pergunta. Considerando os fatores políticos, socioeconômicos, além dos fatores ambientais, como clima, vegetação, solo, recurso humano, são apontados como entrave às relações de vulnerabilidade e adaptação às mudanças climáticas. Dentre os entraves, né, pessoal, aí está na cara, ele está dando as condições físicas e está havendo o entrave com quem? Com o homem gerenciar isso. Então, a letra A, ela vai dizer isso, ó, a dificuldade de articulação entre diferentes instituições e a política pública, assim como a interferência da incerteza climática nas ações de planejamento, na gestão de recursos hídricos. Então, a gente vê, né, o governo indo contra os seus órgãos ambientais, como o IBAMA, o
o ICMBio também, tá certo? Então, não há uma dificuldade de articulação, né, do Ministério do Meio Ambiente, de ter uma política clara, né, com esses problemas ambientais vigentes. Então, né, a questão 32 seria o quê? Letra A, tá certo? Geografia física, hein? Mas essa foi uma geografia física que pediu o quê? Uma interpretação. Questão 33, falei mês passado com meus alunos do primeiro ano, né, os domínios morfoclimáticos, mas ele vai lhe dar aqui uma dica, né, Regis, mas a questão era ruim, né, mas a UES é assim, mas ela vai dar uma palavra mágica. Qual é a palavra mágica? Que esse domínio, ele está o que? Extratropical, está fora da área tropical. Aí lembrando, a área tropical passa aqui, ó, a linha do Equador, e lá embaixo vai passar o quê? O Trópico de Câncer, que vai ficar sobrando aqui os estados, né, da região sul, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Aí a gente sabe que nessa região eu vou ter o quê? A mata de araucária e os campos, as pradarias brasileiras, tá certo? Aí você olha para as respostas. A Amazônica está lá próximo à linha do Equador. A Caatinga, da mesma maneira. Campos de Inselberg não tem nada a ver com a história. Só sobrou quem? Os planaltos das araucárias, tá certo? Então, aqui, que a gente também chama no dia a dia nas aulas, o que? Mata de araucária. Olha aí a geografia física, né? Com certeza aí você lembrou do seu professor, professora do primeiro ano, né? Que é a cara do primeiro ano nesse assunto, tá certo? Então, quando ele diz extratropical, né? Lembrando, a região tropical, né? É a região que está entre os dois trópicos. Lá em cima, o trópico de Câncer, né? Lá embaixo, o trópico de Capricórnio, e aqui no meio, a linha do Equador. Tá certo? Então, todos os domínios morfoclimáticos estão nesta área aqui, com exceção de dois, né? A mata de araucária, né? E as pradarias, os campos da região sul. Como na questão só fala da araucária, morreu, letra D de dado, tá certo? Para encerrar as 4 de geografia física, essa estava no TD de revisão que a gente mostrou para vocês. Eu ainda até disse, ó, tem, né, a fórmula mágica que você não erra uma questão. Você pega o triângulo das escalas, eu disse que é uma questão de escala. Eu pego o Dzão, o Dzinho e E. E é a escala, D é a distância real no mapa e Dzinho é a distância, né, escrita no mapa. Aqui distância real, né, a distância real, e aqui a distância no mapa. E aqui a escala que você quer, né, que vai utilizar. Aí eu disse, quando ele faz uma pergunta, você bota a mão em cima da letra. Então, o que é que ele pergunta? Né? Ele diz que tem uma escala, tem a linha no mapa e ele quer saber, né, o comprimento real. Eu quero saber o comprimento real, então eu quero saber o Dzão. Bota a mão em cima aqui e encontra a fórmula. A fórmula é o quê? É a escala vezes o Dzinho. Quem é a escala? 25.000. Quem é o Dzinho? 12,7. Gente, você fazendo essa multiplicação, você encontra o quê? A letra A. Ó, multiplicação simples. O S é tradicional, gente. Não tem nenhuma novidade na US, tá certo? É estudar primeiro, segundo e terceiro ano as matérias bem simples, tá certo? Ó, questão fácil essa aqui, tá certo? Vamos para a próxima. Aqui já ela divide tudo direitinho. Agora já são as questões de geografia humana. Na 35, ele diz: considerando o cenário geoeconômico contemporâneo no que diz respeito ao neoliberalismo, matéria de segundo ano, me lembro muito bem, o primeiro capítulo que nós falamos, as fases do capitalismo. Mandei até vocês fazerem um mapa mental, lembro muito bem. Tradicional EC, tá certo? Não tem mistura. Estudou? Passou. Tá certo? Agora, copiou o mapa, quis enrolar o professor, uma hora dessa você não sabe nem para onde vai a questão. Tá certo? Mas ela era bem simples, né? Ela vai perguntar as principais características, né,
do, 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 do neoliberalismo, tá certo? Vamos lá. Na primeira ele diz: a economia política do neoliberalismo na paz vem sendo que a resposta com crítica global pode ser a razão não ser, né? Aqui está errado, pessoal, né? Porque ele diz que a base nacional não, tá certo? É uma base internacional, tá certo? A corrente de pensamento liberal surgiu logo após a Segunda Guerra Mundial na Europa e nos Estados Unidos, onde o capitalismo era, né, hegemônico, né? E teve uma primeira experiência, né, sistematizada nos anos 70 no Chile, na ditadura de Pinochet, tá certo? Então, a questão 35 é letra B, tá certo? Agora, essa questão, ela traz um pequeno grau de dificuldade, certo? É só você ficar atento, porque normalmente, quando se fala, né, das experiências, né, falam primeiro na Inglaterra e nos Estados Unidos, com Ronald Reagan e Margaret Thatcher, tá certo? Mas, na realidade, o balão de ensaio foi aqui na América do Sul, no Chile, letra B de bola, tá certo? Tranquilo, pessoal, segundo ano, ó, ainda estou me lembrando, né, eu na sala, foi antes da pandemia esse assunto. 36, tá certo? 36 diz o quê? No que concerne às atuais dinâmicas territoriais e econômicas que estruturam a rede urbana. Ah, meu povo, isso é terceiro ano, isso é questão de quê? De urbanização, né? Ninguém pode errar essa questão. Ele vai falar o quê? Sobre as redes urbanas, sobre as situações que acontecem, tá certo? Então, a 36, né? Ele dá o conceito legal dentro do contexto que da globalização, tá certo? Ó, as articulações que estruturam a rede urbana brasileira na atualidade e a integração entre as suas cidades se estabelece cada vez mais na função de interesses e ordens externas a elas, tecendo uma nova divisão interurbana do trabalho que é complexa, multiscalar e hierárquica. É a globalização, né, dentro do processo de urbanização que a gente falou várias vezes sobre isso. Então, questão 36, né, letra C. Vamos agora para a questão 37, outra de geografia humana. Considerando os limites conceituais de cidade, olha aí de novo, urbanização, terceiro ano, tá certo? Então, ele vai falar alguns conceitos, sempre vai ter alguma coisa errada para você descartar. Por exemplo, na B, ele fala das cidades globais, aí fala que essas cidades são aglomerações de mais de 10 milhões de habitantes. Não, isso é o conceito de megacidade. Matéria de terceiro ano, hein? Vamos lá. Vai ser correta a 37, a letra C, tá certo? Ó, a simultaneidade com a evolução da urbanização, né, da sociedade, tá certo? No contexto da globalização, as cidades constituem em escala fundacionais e essenciais ao sistema de interações locais densa e híbridas em movimentos complexos de curta e média longa distância das cidades, através de bens, serviços e informação. É a cara do processo de urbanização. E, finalmente, né, a nossa última questão, né, a questão 38, tá certo? Que ele vai dizer assim: no que diz respeito às redes de circulação rodoferroviária da América do Sul, assinale a alternativa correta. Né? A gente sabe que na América do Sul, né, os grandes países em destaque, né, é o Brasil, tá certo? A Argentina e o Chile, tá certo? Só que esses países nunca vivem economicamente bem, né? Sempre eles estão com crise, né? E o meio de transporte entre eles é o transporte o quê? Rodoviário. Né? O ideal seria o quê? O ferroviário. A gente sabe que o transporte ferroviário para longas distâncias é o ideal. Infelizmente, como eu disse a vocês, esses países passam por crises constantemente. Então, o investimento no transporte ferroviário, né, fica a segundo plano. O transporte rodoviário é em cima da bucha. Opa, minha caneta aqui voou, foi longe, tá certo? Então, né, a resposta que vai mais condizir aqui com a realidade
né? É o quê? A letra B de bola. No atual cenário de agravamento da crise econômica e redução do papel do Estado, olha o neoliberalismo, né? Enquanto agente financiador das grandes obras de engenharia de circulação, as iniciativas de integração sul-americanas perdem como um todo, uma vez que algumas regiões mais periféricas não interessam, né, interesses imediatos no setor privado, se é necessária intermediação do Estado. Se o Estado não está para fomentar lá, a iniciativa privada, em poucos momentos, catalisa esse tipo de investimento. Tá certo? Então, a gente viu aí as 8 questões de geografia. Espero que vocês tenham tido bem. Vamos aproveitar os momentos finais, que no próximo domingo a gente tem outra batalha, o Enem, né? Durante a semana estarei colocando 5 questões para a gente ir comentando, tá certo? Para ver se a gente acerta bem mais questões do que na UES, tá ok? Fique bem e qualquer coisa pode entrar em contato com a gente, que a gente está sempre aqui para ajudar vocês.